Olha só, o Yevgeny Prigozhin, o chefe daquele grupo mercenário Wagner, muito atuante na guerra da Ucrânia, agora não mais, mas que foi muito atuante na guerra da Ucrânia. Então, Prigozhin e outros 9 passageiros morreram na queda de um avião ontem na Rússia. E aí, no comunicado, o grupo, o Wagner, está acusando o governo russo de ter derrubado o avião. O Kremlin, por enquanto, ainda não se pronunciou. Vamos falar ao vivo em Londres com a Cecília Malan. Cecília, é difícil imaginar que o Kremlin vá afirmar ou admitir que abateu o avião, mas no mundo parece difícil acreditar em outra, nesse momento, em outra hipótese, né? Bom dia para você. Difícil acreditar que seja tudo uma coincidência, né, Tiago? Bom dia a todos. O governo russo optou até o momento pelo silêncio, não confirmou nem desmentiu a morte de Yevgeny Prigozhin, informou apenas que os nomes dele e do comandante sênior do grupo Wagner, Dmitry Utkin, estavam na lista de passageiros e que as 10 pessoas a bordo morreram. Discursando virtualmente no último dia da cúpula do BRICS, agora há pouco, em Joanesburgo, o presidente Vladimir Putin não fez qualquer menção à queda do avião. Analistas internacionais alertam que ainda não está claro se era mesmo o Prigozhin ou possivelmente alguém viajando sob o nome dele, e que as probabilidades de haver uma investigação rigorosa e transparente na Rússia são reduzidas. O jato executivo da Embraer partiu ontem de Moscou rumo a São Petersburgo, cidade natal tanto de Prigozhin como de Putin. Pelas redes sociais, o grupo Wagner disse que a aeronave foi abatida por artilharia antiaérea. No último ano, Prigozhin assumiu um papel de destaque na guerra de Vladimir Putin na Ucrânia, liderando seus combatentes em batalhas sangrentas, mas também encabeçou um motim contra o alto escalão do exército russo em junho. Apesar de ter sido frustrada, a revolta armada foi vista como o maior desafio à autoridade de Putin em 2 décadas. Desde então, o futuro de Prigozhin e do próprio grupo Wagner gerava muita especulação. Esse incidente agora trouxe mais perguntas do que respostas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse não estar surpreso. Segundo ele, não acontece muita coisa na Rússia que Putin não esteja por trás. Vamos ouvir então um especialista em assuntos sobre a Rússia baseado aqui em Londres. First of all, it will not come as a surprise if Yevgeny Prigozhin, the boss of Wagner, has now finally been dealt with by the Russian state. It was more of a surprise that he was allowed to survive for so long after mounting this challenge to Moscow by taking his men and marching on the Kremlin, looking for a reckoning with the Ministry of Defense. However, he will have known since then that there was a target on his back, and President Putin needed to set an example. You cannot have Yevgeny Prigozhin setting a dangerous precedent by mounting a mutiny and actually surviving it. Como bem disse o ex-chefe do Serviço Secreto Britânico, nunca se pode ter certeza absoluta dos fatos em lugares como a Rússia. Vamos seguir acompanhando. Tiago. É muito difícil ter informações claras e certas na Rússia. Obrigado, Cecília. Até mais, bom trabalho por aí. E nota, a Embraer, que fabricou o avião envolvido no acidente, o avião caiu ou foi abatido, disse que não presta suporte à aeronave desde 2019 em razão das sanções internacionais que foram impostas à Rússia. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Daniel Souza, que chega aqui para analisar esse caso cheio de dúvidas, né, Daniel? Mas também chama atenção, e vale a gente destacar, essa sequência histórica de opositores de Putin que morrem de forma estranha. Se eu não estou errado, são 12 oligarcas russos desde que começou a guerra na Ucrânia que tinham alguma discordância e que morreram também de forma estranha. Tem opositores políticos, tem jornalistas, então a oposição de Putin na Rússia costuma morrer de forma estranha, né? Um fenômeno bastante impressionante. Bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem. É uma verdadeira epidemia. Realmente, as pessoas que se opõem ao Vladimir Putin, isso não começou com a guerra entre Rússia e Ucrânia, isso é anterior, acabam morrendo em circunstâncias, no mínimo, estranhas. No caso específico do Prigozhin, a gente está falando de alguém que enriqueceu no regime do Vladimir Putin, ou seja, ele é um oligarca russo clássico, alguém que se tornou rico através de contratos com o governo durante a gestão de Vladimir Putin, contratos de fornecimento de alimentos em particular. O Prigozhin
ele tinha um restaurante em São Petersburgo que era frequentado pelo Putin, foi aí justamente que eles se conheceram. Antes desse restaurante, ele teve um histórico de problemas com a lei, chegou inclusive a estar preso, e o Prigozhin devia a sua fortuna pessoal. Aliás, o acidente aconteceu num jato particular dele, um jato particular que ele havia comprado da Embraer, e, consequentemente, isso acabou fazendo com que todo esse caldo se torne ainda mais curioso. Agora, como foi colocado até há pouco por um especialista baseado em Londres, não era possível que o Prigozhin sobrevivesse depois de tentar um golpe de Estado contra Vladimir Putin, porque é disso que se tratou. O Vladimir Putin, ele precisava demonstrar força, ele precisava demonstrar que ele ainda estava no comando, e vem muito a calhar justamente essa morte com a queda do avião do Prigozhin. Estamos falando de um país que é a Rússia, onde a força é um elemento absolutamente fundamental para a sua sustentação política, para a manutenção do seu poder. É um país que foi governado pelos czares, depois é um país que foi governado pelos soviéticos, e dos anos 90 para cá se tornou uma nação independente, primeiro com Yeltsin, que era justamente o padrinho do Vladimir Putin, e de 99 para cá com o Putin. Então, não dá para considerar que isso é apenas uma coincidência. É muito improvável que seja apenas uma coincidência. Poucos meses depois de tentar contra Vladimir Putin, Prigozhin morre em circunstâncias, no mínimo, particulares. Tiago. Todos os analistas têm quase certeza em afirmar que o avião... 3 opções, né? Ou ele teve uma pane muito difícil de acontecer, onde algo explodiu no avião, ou uma bomba, ou derrubado com uma artilharia antiaérea, pelo jeito que o avião caiu ali em chamas. Então, nos próximos dias, a gente vai tentar. Vamos acompanhar para entender se a gente vai conseguir ter certeza sobre algo nesse caso. Daniel, muito obrigado. Até mais.